Boa noite. Oi, Celina. Deixa eu fixar aqui o tema. Segurança no uso de medicamentos na terceira idade, com a Mariana Vasques, farmacêutica. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Mais uma live desse projeto bacana que a gente está entrando aí no terceiro mês. Hoje, dia 9 de setembro, vamos falar de um outro assunto que é muito importante também, sobre a questão da adesão ao medicamento, ao tratamento medicamentoso. A gente vai conversar com a Mariana e vamos pedir várias dicas para ela sobre a questão de como tomar os medicamentos, do que pode, do que não pode fazer. Vocês podem mandar as suas dúvidas, que a gente, à medida do possível, a gente vai respondendo aqui. E se a gente não conseguir responder aqui, a gente salva as perguntas e faz o nosso carrossel de respostas, que vai entrar lá no nosso feed durante a semana. Oi, Andréia. Oi, Márcia, Denise. Oi, Dona Vilma. Tudo bem? Vamos esperar a Mariana entrar. Bom, semana passada a gente falou sobre a questão falamos com a Maria Gabriela Portela, a psicóloga, falamos sobre a questão da depressão e o risco de suicídio na terceira idade. Foi uma live bem bacana que eu até revi durante a semana, consegui encontrar um tempinho para assistir novamente. Acho que algumas lives valem a pena, né? Por isso que a gente deixa tudo salvo lá. Oi, Leiede. Oi, Fernandinho. Oi, Paulinho, né? Muito bom ver todo mundo aqui. E semana que vem a gente vai falar sobre, deixa eu ver o que a nossa programação. Esse é o nosso último mês, né, desse projeto, nosso terceiro e último mês. Então a gente quis iniciar o mês de setembro falando sobre a questão da depressão e o risco de suicídio, porque Setembro Amarelo ele chama atenção, né, a campanha aí contra atenção ao risco de suicídio que vem aumentando muito na terceira idade. Então, por isso que a gente abriu na semana passada. Na próxima quarta-feira, dia 16, a gente vai receber a Ana Paula Platenic, que é uma nutricionista, e a gente vai falar sobre questões nutricionais, alimentação saudável, o uso, né, a utilização de proteínas, o porquê que é importante, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. No dia 23, a gente tem a doutora Carla Quintão, que é geriatra, e ela também vai falar sobre... Bom, essa aí vou abrir para que vocês façam várias perguntas, porque eu sei que existem várias questões aí no atendimento do geriatra, muita gente não entende por que eu tenho que tratar com geriatra e não um clínico, enfim. E para fechar, já vi que ela entrou aqui mais uma vez. Um prazer ter você, Adelina Viana, e ela vai fechar esse projeto falando pra gente no dia 30 de setembro, que é a última quarta-feira exatamente do mês, e ela é filha e cuidadora responsável da dona Lucy, que é a mãe dela, 99 anos, olha que história linda. Então a gente vai receber ela aqui para falar exatamente, para ouvir, né? Na verdade, alguém que está lá do outro lado e é para quem a gente trabalha e é para exatamente em quem a gente pensa quando a gente pensa cada coisinha aqui da Avance, cada projeto. Eu não sei se a Mari entrou. Mari, você entrou já aí? Se você entrou, escapou, me manda um oi para eu poder te chamar aqui. Não sei se ela entrou. Deixa eu ver se eu procuro ela aqui. Vocês podem ir mandando suas perguntas também, que a Andréia, quem me ajuda. Grazi tá aqui, Grazi, veio ver, né, a Mari. Trabalhamos juntas no hospital, lá em Botafogo. Fizemos um trabalho muito bacana. Acho que ela não tá aqui ainda, não. Ó, vou pedir bastante paciência para vocês nessa live, porque estamos numa conexão Brasil-Portugal. A Mari tá lá em Portugal
Então, qualquer questão com a internet, vocês precisam ter paciência com a gente. Acho que a Mari ainda não entrou. Grazi, prazer te ter aqui, hein? A Mariana, bom, para quem não sabe, né, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, elas sabem, eu sou fonoaudióloga, né, e a atuação da fonoaudiologia, ela tem uma interseção muito grande com a farmácia. E a Mariana trabalhou durante um tempo comigo, né, lá no hospital em Botafogo. A Grazi era a chefe dela, tá aqui também assistindo, veio aqui prestigiar. E a gente começou um trabalho muito bacana, porque a minha equipe, enquanto fonoaudióloga, a gente tem uma atuação muito grande, muito direta em relação aos pacientes que têm dificuldade em tomar, ingerir os medicamentos, na adesão medicamentosa, enfim. E esse trabalho com a farmácia foi muito bacana porque trabalhar junto com elas fez com que a gente entendesse muitas coisas e melhorasse muito a nossa proposta de oferecimento de atenção mesmo à segurança do paciente, né? Porque muitas vezes, como a gente trabalha com dificuldade de deglutição, às vezes a gente macerava o medicamento ou até utilizava alguns alimentos para facilitar a ingesta. E o trabalho junto com a farmácia mostrou pra gente, fez abrir a nossa mente, né? Assim, mostrou pra gente o que a gente deveria fazer, o que a gente não deveria fazer, e a gente conseguiu entregar um trabalho com muita qualidade. Então, como fonoaudióloga, tá trabalhando lá junto com a Mari no hospital e também atendendo idosos, né? Como gerontóloga, no meu trabalho aí em paralelo à fonoaudiologia, eu percebo o quanto é importante trazer esse tema aqui para a gente discutir, porque é algo que faz muito parte da nossa realidade, da realidade das pessoas idosas. A Mari já entrou, ela vai falar aqui um pouquinho melhor para a gente. Então, deixa eu convidar ela aqui, deixar ela entrar. Vamos ver. Estamos aguardando, acho que vai. Oi, Mari. Oi, olha, minha tela tá preta de novo. Tava aqui ansiosa de esperança, não tá conseguindo se ver? Não tô conseguindo me ver. Não, mas você tá bem enquadrada aí, tá tudo tranquilo. Ah, Tava aqui te esperando, ansiosa. Falei para todo mundo que tá aqui já assistindo a gente para ter um pouco de paciência se a gente tiver alguma questão com a internet, porque a gente tá fazendo uma conexão Brasil-Portugal, né? é verdade, é verdade. 2 anos já aqui em Portugal, mas tá tudo certo. Pois é isso aí. Então, deixa eu te apresentar, Mari. Tava esperando você chegar para eu te apresentar. A Mariana Vasquez, ela é farmacêutica, se formou aqui na minha terra, aqui na UF, em Niterói, né, Mari? É mestre em avaliação de tecnologia e saúde pelo Instituto Nacional de Cardiologia, aqui no Rio de Janeiro. Foi para Portugal, fez uma pós-graduação pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, e em farmácia clínica e hospitalar pelo Instituto Racine, não é isso? Isso É mesmo. isso, né? Isso aí. E agora está aí em Portugal, né? Então, assim, eu queria agradecer, Mariana, imensamente a sua disponibilidade, porque Mari lá em Portugal está 4 horas à nossa frente, né? Então, se aqui são 8h10, aí são que horas? 00:10. Pois é, 00:10. E quando eu fiz o convite para ela, eu fiz assim com um parêntese, dizendo para ela que, enfim, se ela não, se ficasse difícil, porque ela teria que ficar aí acordada, ela se colocou à disposição, de prontidão. Então, obrigada, tá, Mari, por você estar aqui para falar. Enquanto você entrava, eu falei sobre um pouco do nosso trabalho que a gente desenvolveu no hospital, enquanto a gente trabalhou juntos, e quanto o trabalho junto com a farmácia deu qualidade ao atendimento fonoaudiológico, ao que eu entreguei também, o que eu pude entregar para os meus pacientes. Por isso que a gente está te chamando aqui para você falar, porque é um trabalho muito importante. Então, obrigada, tá? Imagina, obrigada eu pelo convite. Eu tô um pouco nervosa, de fato, é a minha primeira live, então tô bem nervosa. Eu não podia dizer não, na verdade. Eu acho que realmente a gente fez um trabalho muito bom, acho que foi uma via de mão dupla. A gente, como farmacêuticos e farmacêuticos clínicos e
unidade assistencial, a gente também conseguiu aprender muito com vocês e fez muito sentido, tanto a nossa amizade quanto a nossa ligação profissional, assim. Então, eu fico muito feliz. Tem 2 anos que eu não estou trabalhando mais como farmacêutica clínica. Então, estou muito feliz, empolgada, porque é algo que eu amo, nervosa, porque eu sou um Faz pouco parte. envergonhada, mas muito feliz pelo convite, pelo reconhecimento, enfim, por tudo, assim. Então, já, Mari, que a gente está falando sobre a questão da farmácia, da importância, estou falando para todo mundo o quanto foi importante esse trabalho, queria que você começasse a falar, falando um pouquinho sobre a atuação de um farmacêutico. Afinal de contas, na sua atuação, o que um farmacêutico faz? Sabe, Carol, que essa pergunta é uma pergunta muito interessante, de fato, porque no início, quando eu me formei e falava para as pessoas que eu era farmacêutica e que eu estava trabalhando em hospital, todo mundo perguntava, mas que raios farmacêutico faz no hospital, assim? Então, é bacana para a gente poder conseguir explicar melhor o que a gente faz, um pouquinho da nossa profissão. Não é todo mundo, né, que vive o dia a dia de hospital, e enfim, então a gente acaba não sendo tão conhecido para o público de fora, digamos assim. O farmacêutico, ele pode atuar em várias áreas, na verdade. Ele pode atuar na indústria, ele pode atuar em laboratórios de análises clínicas, ele pode atuar na farmácia, aqui é farmácia comunitária, mas nas drogarias, nas farmácias de manipulação, e em cada área, e nos hospitais. E em cada área ele vai exercer uma função diferente. Então, dentro da indústria, você tem uma gama de possibilidades de trabalho. Então, você pode trabalhar desde marketing, a farmacovigilância, a qualquer outro lugar do business ali. Dentro do hospital, você tem os farmacêuticos clínicos, muito agora não, porque já tem há um tempo que a gente já trabalha com acreditação hospitalar e com qualidade, né, esse selo de qualidade em hospitais. Então o farmacêutico clínico, ele conseguiu ter bastante espaço, conseguiu ganhar um espaço, sair da farmácia. Mas você pode ser o gestor da farmácia e garantir que os medicamentos estejam disponíveis e que sejam disponibilizados aos pacientes da melhor forma possível, analisando a prescrição, e você pode também sair da casinha, que era o que eu gostava de fazer, que era ir lá com os médicos e com a equipe multi e ser uma peça integrante da equipe multi, e pensando no cuidado do paciente, quais são as melhores opções, e dessa forma. E além disso, promovendo o uso seguro e racional do medicamento na instituição e na comunidade, de fato. É Perfeito. importante... E aí que eu vou... Vai, pode ir? Não, pode ir. posso. Não, então é aí que eu queria te pescar exatamente para te fazer a segunda pergunta, assim, pensando no nosso público, né, aqui da terceira idade, como é que o farmacêutico ele pode auxiliar na rotina do idoso em relação ao uso do medicamento? Como é que é essa atuação em relação ao nosso público aqui? Bom, em relação ao idoso, o idoso por si, ele vai ter características que são um pouco diferentes de um paciente jovem, por exemplo. Mas o farmacêutico, ele vai atuar promovendo a educação em relação ao uso dos medicamentos, os possíveis eventos adversos que podem acontecer com o uso do medicamento. E isso é muito importante, porque é importante que o paciente se conheça e entenda o que pode causar, que caso ele sinta alguma dificuldade, algum problema ou algum sintoma que ele não sentia antes, depois do uso do medicamento, isso pode ser um indicativo de que o medicamento que ele está tendo uma reação adversa àquele medicamento. E isso a gente pode depois passar para os médicos e etc. Junto com a equipe multidisciplinar, a gente pode sugerir alternativas de formas farmacêuticas, por exemplo, de acordo com o quadro clínico do paciente. A gente pode fazer substituição devido às interações medicamentosas, a gente pode fazer ajustes de dose. O paciente idoso, a fisiologia dele fica um pouco diferente, né? Então, alguns pacientes, eles precisam de ajustes de dose por causa da excreção renal. Então, tem alguns cuidados que a gente precisa ter em relação a essa população. A gente também vai auxiliar na adesão ao tratamento, lançando mão de algumas ferramentas, e também a partir da educação.
em relação à utilização dos medicamentos, informações técnicas e informações sobre como armazenar, que é muito importante, onde adquirir um medicamento específico. Pode ser que aquele paciente seja enquadrado em algum programa do Ministério da Saúde, que ele consiga o medicamento de graça, e o farmacêutico pode orientar o paciente quais são os caminhos para conseguir esse medicamento. Como descartar os medicamentos também é importante, né? Então, vou te fazer várias perguntas em relação a isso. Aqui, várias dicas para você dar para gente. Um dos maiores impactos, né, Mari? Por que eu estou falando para a gente pensar na questão do idoso e por que a gente trouxe a palavra aqui do farmacêutico, no caso, a sua palavra? Um dos maiores impactos no dia a dia, na rotina do idoso, é a quantidade de medicamentos usados, né? Tecnicamente isso é chamado de polifarmácia, certo? E por que isso, fala pra gente por que isso acontece? Isso de fato é mais frequente na terceira idade, essa quantidade grande de medicamento que é utilizado. Isso. Na chamada a gente até tinha comentado, né, que aproximadamente 35% das pessoas entre 85 e 89 anos usavam 10 ou mais medicamentos, né? E isso pode dificultar na adesão e na resposta ao tratamento. E sim, o paciente idoso ele acaba tendo mais múltiplas doenças crônicas, e doenças crônicas são aquelas que são a longo prazo, e você tem uma complexidade terapêutica grande, então são vários medicamentos, às vezes com muitas tomadas durante o dia, e isso para evitar que o paciente fique frágil, que ele tenha alguma incapacidade. E então, a adesão ao tratamento para esses pacientes acaba sendo um componente muito importante e fundamental. Não só para o idoso. Eu sei que aqui a gente vai ter o foco no idoso, mas a adesão ao tratamento de modo geral, a não adesão acontece tanto com os idosos quanto o paciente jovem. Então, é algo que é realmente muito importante e que pode sim dificultar, e o paciente pode não ter a resposta que o médico gostaria, porque ele, de fato, acabou não aderindo àquilo que tinha sido planejado e combinado, né, entre o médico e o paciente. É importante só dizer que a adesão ao tratamento, ele tem que ser uma parceria entre médico e paciente, quer dizer, médico ou equipe médica, dependendo do lugar onde você esteja, né? Então, e tem que ser um combinado, tem que ter esse combinado. Então, o médico vai dar, né, como que esse paciente vai ter que ser tratado e o que ele tem que fazer, se ele vai ter que melhorar o estilo de vida, quais são os medicamentos que ele vai ter que tomar, etc. E o paciente tem que aceitar aquele tratamento também, e aquelas não são sugestões, mas aquelas indicações que o médico está dando naquele momento, né? Então, existe, para que haja adesão, tem que haver parceria entre médico e paciente. Ou seja, é um jogo aberto, né? Não adianta também, quando o médico estiver prescrevendo lá, você estiver no consultório do médico, você colocar assim para tudo, sabendo que aquilo não faz parte da tua realidade, que aquilo não vai se adaptar, porque, na verdade, ele vai estar passando o medicamento, achando que você vai estar fazendo tratamento, e, na verdade, você, né? E, enquanto médico também, profissional de saúde, você precisa entender como é a realidade dessa pessoa para que você consiga prescrever os medicamentos dentro daquela realidade, né? Não fique nada totalmente fora do Exatamente esperado, né? isso, Carol. Assim, a gente tem que conhecer quais são os hábitos do paciente, que horas que ele acorda, que horas que ele vai dormir, para que os horários do medicamento eles sejam distribuídos naquele tempo, para que o paciente não tenha que acordar de madrugada para tomar um medicamento, por exemplo, que com certeza o paciente não vai tomar. Existem algumas ferramentas que as equipes multidisciplinares e algumas avaliações que você consegue identificar aquele paciente como um todo, se ele tem ajuda, se ele é um paciente sozinho, se ele é uma pessoa sozinha, qual é a condição econômica que ele tem, e se ele é uma pessoa que está apta a fazer as coisas, ou se ele não consegue. Enfim, tem várias avaliações que você tem que fazer para esse paciente, é um paciente múltiplo, para que você possa entender qual é a melhor forma de fazer o tratamento para aquele paciente. E outra coisa também Olha como é bacana. Importante. Ai, calma, Carol, que eu tô nervosa e... Não,
pode falar, à vontade. Mas uma coisa que é importante também é a gente entender que existe também uma questão de você achar que ter saúde é consumir saúde. Eu estava lendo isso e achei que realmente faz muito sentido. Porque hoje em dia, não só hoje em dia, né, mas é muito comum que os pacientes vão aos médicos e que eles queiram sair com algum medicamento. Se você não sair com o medicamento de lá, o médico não fez absolutamente nada. E às vezes o médico não prescreveu nada, mas a sua vizinha usa algo que é natural, que você não sabe nem direito o que é, quais são as ervas que tem lá, do que é feito. E você também começa a tomar, porque tem que tomar e tem que ser saudável, e só é saudável se tomar o medicamento. E isso também não tá certo, assim. Você vai tomar o medicamento se for necessário, e aquele que é necessário para você, na dose que é a correta para você. E isso que quando a gente fala de promover o uso racional de medicamentos, é isso, é você garantir que o paciente vai tomar o medicamento que ele precisa, na hora que ele precisa, da forma que ele precisa, na forma farmacêutica que é a mais adequada para ele, e essas coisas todas. Então, a gente tem dois perfis de pessoas, né? Aquela que ama medicamento, precisa sair com o medicamento, e o médico legal é o que vai passar o medicamento semana que vem não, na segunda quarta-feira, né? Daqui a 2 quarta-feiras a gente vai conversar com uma geriatra e vai ser uma das perguntas que eu vou fazer, porque muitas vezes, assim, a visão do geriatra, ele tira os medicamentos, né? Você chega lá com muito medicamento e você tira, e às vezes, assim, o idoso ou a pessoa, o responsável, enfim, entende isso como uma coisa ruim, né? E por outro lado, a gente tem aquelas pessoas que morrem de medo de medicamento, que não querem, às vezes ficam com dor, sentem alguma coisa e são super resistentes a tomar um medicamento, né? E assim, eu acho que muito bacana nessa sua fala aí, acho que me chama a atenção várias coisas importantes. O quanto isso é perigoso, essa coisa do natural, né? Isso não faz mal, é natural. Você pode comprar sem receita, porque a gente tem muita impressão de que um remédio que é perigoso, que faz mal, é aquele que precisa da receita médica. Tudo que não precisa da receita médica, você compra aleatoriamente e você pode tomar. E isso não, é uma inverdade, né? Você pode falar melhor pra gente em relação a isso. Não é isso, Mari? Até minha próxima pergunta era exatamente isso, assim, o que a polifarmácia acarreta? Eu não sei se você já me respondeu, você pode seguir aí falando o que você... Na verdade, a diferença entre o medicamento e o veneno é só a dose, né? Então, é uma frase muito bem dita, muito bem conhecida. E, de fato, não é porque você não precisa de prescrição médica que você pode tomar da forma que você quiser, do jeito que você achar melhor, quase que como se fosse chupando uma balinha no cinema. Então, não dá para ser assim. Existe um porquê daquele medicamento existir, existe um porquê de você tomar e como tomar. E quais são as consequências do tomar errado ou do tomar a mais, né? Isso que você estava falando do geriatra, de quando que eles acabam muitas vezes tirando todos os medicamentos, é muito por isso. Primeiro que os pacientes idosos, né, por ter essa complexidade e por muitas vezes ter múltiplas patologias associadas, você tem uma prescrição maior, sim. A polifarmácia, pela OMS, ela é definida como uso de 4 ou mais medicamentos, e isso pode incluir medicamentos que são prescritos, medicamentos não prescritos, isentos de prescrição ou outro medicamento tradicional. Então, não necessariamente é só aquilo que o médico, né, prescreve, mas aquilo que o paciente está tomando. E a polifarmácia, ela pode induzir o uso de medicamentos inadequados, porque são muitos, o paciente acaba se confundindo. Vocês me escutam, gente? Ou eu travei? Você travou. Pois, você travou. Então, minha avó, ela escolhia o medicamento que ela queria tomar. Então, se ela tinha 5 medicamentos para tomar, ela escolhia 3. E não necessariamente eram os 3 sempre. Cada dia ela fazia uma combinação diferente.
E isso, o médico, quando o paciente chega com alguma queixa, essas queixas podem ser relacionadas a reações adversas que o paciente está tendo devido ao tratamento dele, devido a todos esses medicamentos e necessidade de ajuste de doses e etc. Então, às vezes, o melhor é realmente você tentar tirar aquilo que dá para tirar para você conhecer o paciente e poder, aos poucos, voltando com aqueles medicamentos que realmente são necessários e entender o que de fato é doença, o que de fato pode ser uma reação adversa. Porque às vezes você pode estar tratando uma reação adversa como se fosse uma doença. Um tremor, você pode achar que é Parkinson, começa a tomar medicamento para Parkinson, quando na verdade era só uma reação adversa a algum medicamento que você já fazia uso. Uma coisa importante... E aí você só vai somando mais medicamentos, né? Você só vai somando... Isso que você quer explicar, né? Você está tendo um efeito adverso porque ela está travando... Oi. Oi. É porque travou e talvez pra gente tenha ficado... o que você está querendo explicar é que você, às vezes, toma errado um medicamento, aí você tem um efeito adverso. Não, você pode tomar... Você pode tomar... A reação adversa, às vezes, pode acontecer você tomando o medicamento da forma correta. Então, isso pode acontecer, faz parte. O que acontece é, às vezes, você tem uma reação adversa, vai ao medicamento, começa a ter queixas, você não identifica que foi porque teve um medicamento novo, algo que você não estava acostumado a tomar que mudou e você não conseguiu entender o que ia ser feito. Né? A informação não foi passada adequada, ou foi passada, mas você não conseguiu digerir aquela informação da forma adequada. Então, você acaba, às vezes, tratando o que pode ser um evento adverso ao uso de um medicamento como uma doença, dependendo de como, ele se apresenta. E isso só vai agregando mais medicamentos no potinho do paciente, né? E uma coisa que é interessante dizer também é que hoje em dia a gente perdeu isso do cuidado centralizado, né? Daquele médico que te segue sempre, em todos os momentos da vida. Hoje a gente tem um cuidado muito especializado, então cada hora você vai num especialista diferente. E nesse momento, se o paciente não leva todos os medicamentos que ele faz uso, uma lista escrito de quais são as doses que ele está tomando, quais os horários que ele faz uso e etc., o médico não fica sem saber o que o paciente está usando e o que não. E às vezes pode haver duplicidade, que o médico A prescreveu um medicamento que era da mesma família que o médico B, mas eles não se conversam porque eles não se conhecem. Então, você acaba tendo uma grande salada, né, mista ali, de um monte de medicamentos, às vezes, para a mesma coisa. Então, e você fala aí pra gente uma das grandes dicas aí que você já deu pra gente, que é quando for ao médico, levar uma lista de medicamentos, dos medicamentos e horários que você toma. Né? Porque isso é muito, muito importante para que não haja duplicidade, como você falou aí, né? E poucas vezes a gente vê isso, né, Mariana? Aí a gente chega na frente do médico, senta lá, e aí o que você está tomando? Ah, é aquele assim que termina azul, com... um comprimido amarelo. Você não sabe, mas tem um monte, comprimido branco, então é pior ainda, você não sabe nem por onde começar na lista. Então, eu acho que isso é muito importante mesmo. Então, junto com todos os seus exames que você leva, você tem que ter uma lista com você. E no caso do idoso, principalmente, tem que ter uma lista com você. Porque se você, por um acaso, tiver que ser hospitalizado, alguém tem que ter, né? Você pode ter a lista e entregar para o médico, ou senão o seu acompanhante, o seu familiar pode chegar já com a lista... pro médico, né? Não, e é uma coisa que ninguém pensa, né? Assim, os idosos, e hoje em dia a gente tem muitos idosos independentes, né? As pessoas estão envelhecendo com mais qualidade. Então, daqui para frente a gente vai ter muito isso. Pessoas que moram sozinhas, que, enfim, são independentes, só que não pensam que, de repente, numa internação, né, numa perda de consciência, enfim, todo mundo tá, não só idoso, mas todo mundo, né, pode passar por isso. E aí, a gente fica delegado a uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, dar essa informação. Então, o quanto é importante, aí eu vejo uma outra dica muito, muito boa, assim, para todo mundo, é você deixar à vista, né, na sua casa, na sua residência, os medicamentos que você toma
para que numa intercorrência, numa necessidade, as outras pessoas consigam te auxiliar nesse tipo de situação, né? E aí, pegando o comentário até da Grazi, né, que ela fala que é um grande desafio o gerenciamento desses medicamentos em casa, eu queria te fazer a minha próxima pergunta, que é como é que a gente pode avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso? Assim, se existe alguma forma dos responsáveis observarem se a pessoa está fazendo o uso correto do medicamento? Então, uma forma simples é perguntar, né? Então, assim, a gente estava falando dessa questão da parceria do médico com o paciente. Eu acho que o médico, o paciente e a família, o paciente e o cuidador, eles também têm que ser muito transparentes. A gente tem que entender o que de fato está acontecendo. Outra coisa é contar os comprimidos. Às vezes, isso acaba funcionando de uma certa forma. Você não pode não saber em que momento que foi tomado, mas se a cartela era para dar para um mês e está acabando o mês e está sobrando comprimido naquela cartela, alguma coisa ali no meio do caminho aconteceu. Hoje, eu estava vendo essa questão da internet das coisas, né, que é a internet ligada a alguns acessórios, então celulares e relógios e essas coisas todas. E eu estava pesquisando na internet para ver se ia ter algo de interessante e bacana para falar. E achei uma caixinha de medicamentos, essas que tem os dias da semana, e que tem algumas agora novas que têm alarmes e sinalizam para a família ou para o cuidador se o paciente tomou o medicamento ou não. E uma dica também que é interessante para o paciente não esquecer é colocar alarme em casa, nos horários que é para tomar os medicamentos. Então, um alarme no celular, se ele tiver, ou um alarme no relógio de casa, que aí o paciente já sabe que aquele medicamento tem que ser tomado naquele momento. Então, são coisas que são importantes. Uma outra coisa que pode ser legal de fazer para auxiliar o paciente são tabelas mais explicativas, porque às vezes a prescrição médica pode ficar um pouco confusa e as orientações não estarem ali muito bem escritas. Às vezes o médico prescreve o medicamento, mas as orientações na fala, e aí o paciente está ali e às vezes, dependendo da notícia, não está entendendo nada, não está ali, está só de corpo presente, não está entendendo aquilo de fato que está acontecendo, então as orientações passam batidas. Então, às vezes, ter uma tabela em casa com os horários, para não haver confusão e você melhorar a adesão. E o entendimento do paciente é também realmente outra forma de você auxiliar o idoso ou quem estiver em casa, em tratamento, com polifarmácia e etc. Outra coisa também que pode ser interessante, alguns medicamentos, algumas caixas, embalagens, elas são muito parecidas. Principalmente se for medicamento genérico, do mesmo fabricante. Então, às vezes, colocar um adesivo ou pintar de canetinha, fazer uma bolinha com uma cor diferente, isso também pode ajudar na hora de pegar o medicamento, não tomar 2 medicamentos iguais, porque pegou na caixa e, enfim. Uma coisa também que é importante é sempre ter a caixa do medicamento em casa, não jogar fora, deixar o blister, né, aquela parte prata onde tem os comprimidos, dentro da caixinha, dentro da embalagem, para você saber que aquele medicamento você não perder a informação do medicamento em casa, né? Que às vezes a gente usa, os pacientes usam essas caixinhas e aí vai jogando tudo fora. Depois, se aquela caixinha cai, a gente não sabe mais aonde está o quê. Se cair, caiu no chão, é lixo, né? Não tem muito para onde correr. Você não pode também achar que você vai saber qual é só de olhar. Mas você tem que ter a embalagem para saber, então agora eu tenho que começar tudo de novo, né? Ou senão, caiu o de segunda era o medicamento de hipertensão, das 8 da manhã. Então eu vou lá na caixinha do hipertensão e vou botar lá de novo. Então, pelo menos eu tenho mais uma noção. Você está falando aí, Mariana, está passando um filme na minha cabeça. São muitos anos de formado e muitos anos visitando muitas casas, né? Porque eu fazia atendimento domiciliar. E
eu acho que eu posso contar na palma de uma mão as vezes que eu cheguei na casa de algum determinado idoso que tinha uma tabela, que tinha alguma coisa organizada. Geralmente é uma caixa com tudo jogado ali, ou então é uma mesa tomada de medicamentos, tudo embolado, tudo junto. Então, você está falando isso é realmente fundamental, né? Para quem cuida, e não necessariamente para aquele idoso que precisa de um cuidado, mesmo que a pessoa seja independente, a aproximação de um filho na hora dessa organização, porque qualquer um pode esquecer. Sim, né? claro. A questão de muitos medicamentos, né? Então, assim, qualquer um, isso é uma dica, não é só para pessoa idosa, é para qualquer pessoa. E aí eu também já puxo o gancho em relação à questão que você até citou aí numa fala anterior sua, sobre a questão das doenças crônicas, que é um dos motivos até maiores que fazem com que as pessoas da terceira idade tomem, né? Tem a polifarmácia aí, que você citou, que é considerada acima de 4 medicamentos. Existe alguma diferença na adesão de pacientes que têm uma doença crônica para aqueles da fase aguda? Porque eu acho que foi a Raquel que também fez um comentário de tipo, quando o paciente, ela comentando, né? E quando o paciente também toma o remédio e aí acha que tá bom e para o medicamento, né? Isso acontece muito também, às vezes, nas questões agudas, né? Eu tô com uma dor, assim, o médico passou tal, eu tomei 2 dias, tô melhor e parei por conta própria, né? Então, não sei se existe uma diferença nesse perfil de pessoas. Não, eu acho que pessoas são sempre pessoas e independente de doentes crônicos ou agudos, pode haver dificuldade na adesão de tratamento igual, tanto por negação e essa questão de não aderentes voluntários e involuntários, né? Então tem aquelas pessoas que acham que já estão bem e que param de tomar o medicamento, tem aquelas pessoas que se sentem mal e ao invés de procurar o médico e dizer que se sentiu mal, não querem mais tomar aquele medicamento. Isso são não aderentes voluntários, né? É uma decisão da pessoa não aderir àquele tratamento por alguma razão específica. E os involuntários são aqueles que esquecem ou que trocam sem querer, sem ter aquela intenção de não aderir, né? E eu acho que o que complica nas doenças crônicas é que são medicamentos por um período muito longo. Então, não são doenças que você vai ter a cura, de fato, né? Você não vai... É uma doença que você vai conviver com ela. E eu acho que isso, às vezes, pode dificultar mais a adesão do que um doente agudo. O doente agudo ficou doente. Você está com uma infecção de garganta, você quer que aquela dor passe, você vai tomar um antibiótico, vai tomar um analgésico, vai fazer as coisas, o anti-inflamatório, e dali a 7 dias, ou você já está livre daquilo. Você não vai tomar aqueles medicamentos de novo, né? Então, você sabe que tudo bem que tomar medicamento é uma chatice, mas... você sabe que aquele período é um período curto da sua vida, né? Quando são doenças crônicas, é mais difícil, você fica mais desleixado às vezes, você acha que... Principalmente quando não tem, assim, grandes sintomas, por exemplo, uma hipertensão arterial. A pessoa convive bem com a hipertensão arterial, ela não fica incapacitada, né? Então, se ela não tomar hoje, pode ser que ela passe um pouco mal amanhã, mas não é isso que possa fazer com que ela não vai aderir ao tratamento, sabe? Eu acho que, às vezes, ela pode só sentir alguma coisa dali a 3 dias, e aí também já não toma o medicamento dali a 3 dias, né? Então, eu acho que a doença crônica, por ser mais longo, você acaba tendo uma dificuldade maior na adesão. Mas eu acho que isso é muito particular das pessoas, de fato. Tem pessoas que vão fazer sempre tudo certinho, e tem pessoas que não. E essas pessoas que não, a gente conseguindo identificar antes, a gente consegue melhorar e facilitar que ela diga o sim, sabe? Não é convencer, mas eu acho que às vezes você explicar e a pessoa entender a doença dela, o que está acontecendo com ela, por quê, qual é a importância daquele medicamento para a qualidade de vida dela, para o que ela vai pensar para o futuro, eu acho que pode ser que faça diferença para alguns. Então, eu acho que esse diálogo tem que acontecer, né? E eu acho que E tem importante. E assim, quando você fala sobre as doenças crônicas, tem aqueles esquecimentos, como você falou aí, de um dia, né? Tipo, tomo tanto, né? Tô tomando todo dia, se eu esqueço um dia não faz diferença. Mas faz, né? Faz diferença, O né? ideal é não esquecer. É óbvio que a gente
tá passível a, né? Mas o ideal é que a gente tome os medicamentos nas horas adequadas, que não pule, que não escolha qual que vai tomar, que você siga as orientações do médico, até para que ele consiga ter a resposta daquilo que ele planejou para você, né? É igual ao nutricionista. Se você não fizer a dieta da nutricionista, você não vai perder peso, né? Assim, você não vai ter o resultado que você gostaria ou esperaria. E se você seguir tudo direitinho e não tiver assim resultado, aí ela vai saber que não. Então, essa dieta não funcionou para você, eu tenho que fazer uma nova. E com os medicamentos é igual. Se você não aderir ao tratamento, não seguir as orientações médicas, você não vai ter a resposta que você deseja. E aí vai vir a frustração e você vai continuar sentindo dor, se for dor o seu problema, vai continuar tendo os sintomas. Então, E não... você fica rodando em círculos, porque você nunca sabe se foi aquele medicamento que não funcionou para você ou se é alguma coisa, né, assim, enfim, da sua clínica que não está sendo bem vista, eu preciso procurar um outro profissional, e aí você fica, você falou, a questão da frustração mesmo. É bem típico daquelas pessoas que já tomaram tudo, mas não fizeram nenhum tratamento, né? Então já foi para tudo quanto é médico, especialista, para de repente tratar um sintoma, mas quando você vai conversar, ela não chegou e não fez um tratamento específico, começou e terminou, né? Porque, de fato, assim, as pessoas, elas são imediatistas, né? E às vezes, as doenças crônicas, enfim, sobretudo, elas precisam de um tempo e também o medicamento, ele precisa de um tempo, o teu organismo precisa de um tempo para entender aquele medicamento e começar, de fato, a fazer efeito. E muitas vezes eu vejo isso, assim, lidando com idosos, que às vezes a dose, né? Você precisa ir no médico várias vezes e dar esse feedback para o médico várias vezes para que ele consiga ajustar a dose. Então, Sim, é um ajuste super fino. Tomou o primeiro medicamento, não fez efeito, vou parar. Né? Não, comunica para o médico, de repente tem que aumentar um pouco, ou diminuir um pouco, fazer o ajuste da dose para que, de fato, você consiga ter uma comparação do antes e o depois, não é isso? Sim, e às vezes também você tem outras soluções para o seu problema. Às vezes o medicamento que você está tomando, você toma 3 vezes ao dia e para você é impossível. E às vezes tem o mesmo princípio ativo numa formulação diferente que você toma uma vez ao dia. Então, o médico tem que entender também quais são as suas dificuldades perante aqueles medicamentos. O que pode facilitar a sua vida. E isso o médico e o farmacêutico vai ajudar. Né? Então, quais são as opções que a gente tem para facilitar o seu dia a dia, né? Então, eu acho que o diálogo tem que ser muito importante quando a gente fala de fatores relacionados ao paciente, na verdade. Porque a adesão, ela vai ter outros fatores, né? Ela tem os fatores de sistema. Então, se o nosso sistema de saúde, por exemplo, a vacina, se você quer dar todas as vacinas para o seu filho, né? Aquelas do calendário, mas não tem vacina no posto, como é que você vai aderir ao calendário de vacinação, né? Então, também existem esses fatores. Às vezes o paciente não consegue, não tem dinheiro, não está conseguindo comprar naquele momento. Enfim, tem algumas coisas que a gente tem que ser muito transparente no que a gente está vivendo. Porque às vezes também acho que as pessoas ficam com vergonha, sabe? Do profissional de saúde. Achando que vai puxar a orelha, vai brigar. E eu acho que não pode ser assim, muito pelo contrário, ele é seu parceiro, ele é seu companheiro, vocês estão os dois juntos nessa jornada, sabe? Então, quanto mais direto e transparente você for com o seu médico e a equipe multiprofissional toda num conjunto, porque às vezes a fono vai conseguir resolver uma questão que vai pensar numa solução, ou vai levantar uma hipótese que vai todo mundo pensar, será que é verdade a gente não pode fazer assim no assado? O farmacêutico pode sugerir. A gente tinha alguns pacientes de transplante cardíaco que precisavam fazer medicamentos imunossupressores via sonda, então e não tinha no mercado brasileiro, então a gente correu atrás com farmácia de manipulação para ver se a gente não conseguia fazer uma formulação, uma suspensão, ou não, tinha que ser suspensão por causa do medicamento, né? Mas fazer algo que a gente pudesse administrar via sonda e assim tentar garantir que aquele paciente começasse o tratamento com imunossupressor o mais rápido possível para evitar a rejeição do órgão e tal. Então, a gente sempre pensando junto, a gente consegue resolver
a grande maioria dos problemas, eu acho. Mariana, e agora, assim, pensando na realidade mesmo das pessoas, uma das coisas que impactam mais é a questão do comprimido, né? Porque como manipular e manusear essa ingestão, tomar esse comprimido, né? E aí, assim, queria falar exatamente sobre isso, assim, muitas pessoas, principalmente aquelas quando o comprimido é muito grande, para facilitar, porque dá a sensação de bolo na garganta, acho que não vai descer, ou algumas pessoas que já têm alguma dificuldade de deglutição, maceram o comprimido para facilitar, né? Essa prática é permitida? Qualquer comprimido pode facilitar? Tem a questão das cápsulazinhas também, que eu já vi as pessoas abrindo as cápsulas com aquele pozinho e tomando só o pozinho dentro. Não pode, né? Então, tudo depende de que tipo de medicamento para que serve. Os medicamentos, alguns comprimidos, eles são revestidos, e esse revestimento ele tem um porquê de estar ali. Então, tem que entender se é para proteger o princípio ativo do ácido do estômago, porque ele só vai ser absorvido no intestino. Então, se a gente macerar, a gente quebra toda a farmacotécnica, toda a tecnologia que a gente pensou para aquele comprimido ser mais eficaz, a gente perde. Então, alguns medicamentos são medicamentos de... Só explicando, assim, quando você fala isso, é porque o revestimento é a capinha, né? Ele tem uma película. Acho que tem as cápsulas, isso. E tem o comprimido mesmo, às vezes ele tem uma películazinha em cima. E às vezes é dessa forma porque ele precisa passar pelo estômago e dá tempo dele não dissolver para poder dissolver só no tempo de quando ele chegar no intestino. Porque ele precisa ser absorvido no intestino. Então, quando você tira isso, você, ou seja, desorganiza todo, né? É a tal da tecnologia que você está falando, né? Desorganiza toda essa funcionalidade daquele comprimido, isso, né? Exato. E aí você pode ter uma perda Você pode não absorver direito, você vai ter uma ineficácia, você pode não ter a resposta àquele medicamento, porque você está tomando de uma forma equivocada. Então, assim, tem que ser caso a caso. A gente tem que saber exatamente quais são os medicamentos, se ele é revestido, para que aquele revestimento serve. E às vezes, muitas vezes, esses revestimentos eles são para mascarar sabor, que o gosto é ruim, o cheiro. Então você imagina, se você tira o revestimento, macera tudo, põe na comida, o paciente não vai querer comer. Então como é que você vai garantir também que a dose foi administrada correta? Se o paciente se aquilo não vai ser palatável, né? Então isso tudo tem que ser pensado. E eu acho que aí essas dificuldades todas, elas têm que ser levadas ao médico e ao farmacêutico, para que a gente possa, em conjunto, escolher uma opção, ter outra sugestão para facilitar o tratamento do paciente, né? E quando uma dica... fala assim, porque quando... Fala disso. Eu ia falar dica. Porque tem alguns medicamentos que eles são medicamentos de liberação prolongada, liberação modificada. Então, geralmente no nome, ele vai ter uma sigla do lado, um LA, um CL, uma palavra retard. Esses nunca podem. Alguns outros a gente tem que conversar, assim, tem que ser caso a caso, tem que entender o porquê que o paciente quer dessa forma, ou porquê que ele não consegue de outra, se é uma questão que a gente tem que conversar com a fono, se tem que usar espessante, se não, se a gente não pode transformar aquele comprimido em solução, mas aí não é em casa, pedindo para manipular numa farmácia de manipulação. Então, Mariana, tudo pode ser ajustável. Quando você fala assim, tem que levar para o profissional, tem que falar, nem sempre as pessoas na sua rotina, elas têm a acessibilidade a um farmacêutico, assim, né, a levar isso. Então pode ser perguntado ao médico. O médico sabe dessas respostas, ok. Se você esquece se o médico não souber, olha, se o médico não souber, o médico vai procurar informação e orientar o paciente. Pode conversar com um farmacêutico, enfim. Mas o médico vai saber orientar com certeza. Pergunta, tipo, eu esqueci de perguntar para o meu médico se isso aqui eu posso macerar, como é que eu posso tomar?
a gente sabe que cada farmácia tem Tem um um farmacêutico farmacêutico. responsável. Pode Isso perguntar. pode ser perguntado Pode, ao farmacêutico da pode, farmácia e ele vai te dar essa resposta. Perfeito, pode perfeito. perguntar. E aí, Mariana, outra coisa. Mas é o farmacêutico, não Pensando... é o atendente da farmácia. Não, Tem que o farmacêutico. pedir que o farmacêutico venha te atender, que você quer tirar dúvida em relação à administração do medicamento, que não ficou muito claro. O ideal é sempre você falar com o seu médico para que você não tenha alguma dificuldade ou algum problema de comunicação entre o que o médico falou, porque como eles não se conhecem, o farmacêutico não vai conversar com o médico, então, às vezes, o ideal é você sempre conversar com a pessoa, com o médico. Mas se você chegou lá na farmácia, está com dúvida, não sabe o que fazer, pede sempre ajuda ao farmacêutico, ele sempre vai estar disponível para te dar a melhor informação possível, assim. Então, para ajudar na adesão, pode te ajudar com os horários. Então, o farmacêutico está ali para isso, de fato. Não é só para deixar o estoque todo corretinho, é para também fazer assistência farmacêutica e ajudar da melhor forma possível o paciente. Ô Mari, e assim, pensando naqueles medicamentos que você toma meio, né? Tem isso também, né? Meio comprimido. E aí você tem que cortar o medicamento. Você tem que cortar lá o comprimido. A gente vê muitas vezes as pessoas cortam com a faca, aí ele dissolve, aí cai um quarto para um lado, metade para o outro e sobra um pozinho. Esse pozinho faz diferença, né? Então, é contagem e dosagem do medicamento. Então, depende da quantidade de pó, né? Não, mas assim, são desafios que a gente encontra no dia a dia com os pacientes idosos e com o ajuste fino da dosagem dos medicamentos. O ideal é que você só parta medicamento que está indicado na bula que pode partir, para que você garanta que nas partes todas, então ele geralmente tem sulcozinho, assim, que é uma marquinha, para que você consiga dividir o medicamento, né? Então, para você garantir que em cada partezinha tenha o respectivo da dose. Então, tem alguns medicamentos que você pode cortar em 4. Então, cada um quarto tem uma dose do princípio ativo ou do conjunto do princípio ativo, né? Então, isso tem que estar indicado em bula, a gente não pode ir cortando, porque da mesma forma do macerar, alguns medicamentos são feitos em camadas, e as camadas elas são para ser liberadas aos poucos, e a partir do momento que você corta o medicamento, esse medicamento você perde essa liberação. Então, o que era para ser liberado durante o dia todo é liberado ali na hora, como se fosse um medicamento de liberação imediata. Eu acho muito bacana isso. Então, eu acho muito bacana o que você está falando, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que escutam, né, a sua fala, que devem estar escutando, não pensam de repente, e não é ruim, não é, enfim, não pensa porque a gente não sabe mesmo, né? A gente acha que simplesmente é um compilado de pozinhos ali durinho para ajudar a engolir. Mas existe toda uma tecnologia por trás disso para fazer exatamente a adesão correta, a liberação correta do tempo de medicamento, quanto tempo que aquele medicamento vai ficar dentro de você liberando o princípio ativo, não é isso? E para além do medicamento, tem também a questão do líquido que você toma, né? O medicamento. Então, o ideal é sempre beber com água, porque a água é neutra e ela não vai atrapalhar. E assim, não é um golinho d'água, é um copo d'água, para que o medicamento faça todo o trajeto. Não é com saliva também. Saliva é neutra, mas a saliva não chega, não tem quantidade suficiente. Então, pode ser que o comprimido fique preso no esôfago, irrite o esôfago, ou às vezes, dependendo do tamanho do comprimido, você pode ficar com o comprimido parado, né? E isso causar um grande transtorno. Então, o ideal é sempre beber com água. Assim, às vezes, o paciente bebe com chá, bebe com suco, e o ideal, como um leite, então, como o suco pode ser mais ácido, então pode corroer alguma proteção que o comprimido possa ter,
o leite pode interagir com alguns medicamentos e acabar fazendo com que o tratamento não seja eficaz. Então, o ideal é sempre água. E álcool também não é algo que tenha que ser utilizado para toma de medicamentos. Inclusive, tem um antibiótico que, se você tomar com álcool, não é nem tomar o comprimido com álcool, mas se você tiver em tratamento e beber álcool, você passa muito mal, mesmo. Então, sempre a ingestão e administração de medicamentos orais, comprimidos, cápsulas, com água. Perfeito. Mariana, e assim, pensando sobre a questão ainda da interação do medicamento com o alimento, a gente tem pouquíssimo tempo. Muito pouquinho, passa muito rápido. Agora que eu estava me sentindo mais confortável, tô só suando um pouco, mas poxa, agora que estava ficando bom. Mas enfim, é assim mesmo. Vamos correr, que não quero deixar de fazer algumas perguntas para você aqui. Tá bem. É sobre a interação do medicamento com o alimento. Nem todo medicamento pode ser tomado com alimento, certo? Não, nem todo medicamento pode ser feito com alimento. Alguns medicamentos precisam a gente precisa estar de estômago vazio, outros não, outros, para aumentar a biodisponibilidade do medicamento, você tem que... Ai, desculpa, me embaralhei aqui. Você tem que tomar o medicamento e comer alguma coisa, então tudo depende do medicamento, não existe uma regra geral. Então, isso... Porque alguns alimentos, ele pode cortar a questão do efeito do medicamento. Você pode ter algumas interações com o medicamento que ele pode tanto dificultar a absorção, quanto acabar fazendo com que você não tenha um resultado esperado. Tanto interações entre medicamento e alimento, tanto interações entre medicamentos em si. Então, a polifarmácia, ela também tem isso de mal. Como são muitos medicamentos, você tem uma chance de ter interação entre eles e acabar tendo alguns medicamentos que diminuem a eficácia de outro, ou que eles acabam se somando e fazendo com que tenha uma resposta muito maior daquilo que a gente estava esperando. Então, sempre... Vai? Então, são avaliações que o médico e que a equipe, né, o farmacêutico, junto com a equipe médica dentro do hospital, a gente acaba tendo e avaliando e tendo esse tipo de cuidado também. Mariana, uma outra coisa que eu não quero deixar de te perguntar é, assim, sobre a questão do medicamento genérico e o similar comparado ao de referência. Medicamento de referência, né? Então, assim, muita gente tem essa dúvida, né? O meu médico passou esse, eu posso comprar o similar? O que é genérico? Eu nem sei, eu acho que a gente tem, sei lá, uns dois minutos. Tá, então é o seguinte... O medicamento de referência é aquele medicamento que é inovador, assim, não tinha nada no mercado, a indústria fez um medicamento para aquela doença que é melhor, ou é novo, ou melhor, muito melhor do que os que já tinham. E aí essa indústria tem a patente desse medicamento e ele acaba sendo um medicamento de referência. Passado um tempo, a patente cai, e aí você pode fazer esse medicamento não sendo de referência. O de referência, ele acaba tendo estudos clínicos, etc. O medicamento genérico, ele acaba sendo mais barato porque não tem essa quantidade de estudos clínicos que você usa dos resultados de referência para aquele seu medicamento. Mas a fórmula é a mesma? O genérico, ele é uma cópia do medicamento de referência. Tanto o genérico quanto o similar, eles são cópias. Então, eles têm a mesma... Tem que ter, e existem testes de equivalência farmacêutica e de bioequivalência que são feitos na hora que a indústria quer produzir esses medicamentos e pedem o registro na Anvisa. Então, eles têm a mesma concentração, tem a mesma indicação, tem o mesmo tamanho, enfim... O que vai diferenciar a cópia genérica da cópia similar é que a similar ela pode ter algumas diferenças em relação... O genérico é cópia mesmo, tudo igual. Embalagem, tudo é igual. O similar... Mari,
A Ai, tá nossa caindo. live vai terminar, vai cair em 10 segundos. Tá, então Bom, foi mas muito rápido. não dá mais tempo. A gente vai Tá fazer bem. um carrossel de respostas.